Seja muito bem-vindo a mais um Culto Move, e eu tenho certeza que esse culto vai ficar marcado na sua memória. Se você tem uma Bíblia aí do seu lado, pega sua Bíblia, pega seu celular, abre comigo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha que incrível esse versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneça firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha que incrível essa primeira frase. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nesse momento eu quero te convidar a dar liberdade para o Espírito Santo de Deus invadir o seu coração, invadir a sua casa, invadir a sua mente para aquilo que Ele irá fazer. Eu tenho certeza que Ele vai transformar, e aonde o Espírito Santo de Deus está, não tem como ficar da mesma forma. Por isso eu quero te encorajar a nesse momento você entregar o seu tudo ao Senhor. Que nesse momento você colocasse o seu celular aí em modo avião, se você está conectado através do seu computador, através talvez da sua televisão, ou se você tiver até mesmo pelo seu celular, que nada pudesse roubar esse momento incrível que foi preparado para você que está aí nos assistindo de manhã, de tarde, de noite, nesse sábado tão incrível. Ok? Segunda coisa que eu quero te encorajar é que em algum canto dessa tela aqui vai aparecer um QR Code de doação. Nós sabemos que a nossa nação está passando por um momento delicado, e é um momento também que nós podemos ser solidários. E esse QR Code, então, você vai cair direto num contato para que você possa fazer a sua doação de alimentos. Então ela vai estar aqui em algum canto dessa tela. Mira aí a câmera do seu celular e você vai saber mais informações de como então fazer a sua doação. Não fique de fora, faça a sua doação, e eu tenho certeza que dezenas de milhares de outras famílias vai ser extremamente gratos pela sua solidariedade. Eu quero te encorajar, feche teus olhos, vamos orar juntos para aquilo que Deus irá fazer hoje, nesse sábado. Espírito Santo, obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito. Talvez nós estamos passando por um momento delicado na nossa nação, nós sabemos disso. Nós oramos pela nossa nação, oramos, Jesus, para que curas possam acontecer, que o Senhor comece a invadir a cada casa e cada coração. Nós oramos para que esse momento seja tão especial, que marque a nossa vida de forma profunda e real. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo. Haja em nosso lar, haja em nossa mente, haja e transforma a nossa alma. Nós queremos receber mais de Ti. Nós temos sede e fome de Ti. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Nós te convidamos e pedimos, nos transforma em nome do Senhor Jesus. Bom culto. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o lugar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Mas bem-vindo, Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o lugar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida
sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Perfumamos ela toda. Tome o lugar. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra, Jesus. Que não achei. Tome o lugar, Jesus, tome o lugar, Jesus. Tu és bem-vindo, Pai. Não há outro igual a ti. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo e não há outro igual. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só Ele é santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro igual a ti. Tu és incomparável. Tu és incomparável. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter, lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei, e não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da
glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos. Vamos dizer que Ele é o mais belo, vamos dizer que Ele é o mais lindo. Tu és incomparável, Senhor. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. Jesus, vamos dizer juntos que Ele é o mais belo. Ei! E não há ninguém mais belo como tu. Não há. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. Jesus, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, adoro, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Mais uma vez declare Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Nós chamamos Deus Nós te amamos, e nós chamamos Deus. nós te amamos, Rei da glória. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino
pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Eu sou. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse louvor. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém. Boa noite, tudo bem? Sim. Vim compartilhar com vocês a palavra de dízimo e de oferta. E queria me basear nessa palavra, o texto que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8.
nos versículos 1 ao 3. Está escrito assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Sabe, a gente tem passado por grandes dificuldades, talvez agora por conta dessa pandemia que teve, por conta dessa quebra na bolsa de valores, talvez você esteja meio que num mar cheio de ondas. Mas sabe, eu trago aqui a respeito desse texto, uma igreja que era generosa em meio a tanta pobreza, uma igreja que era generosa em dar. Sabe, o dízimo e a oferta vai muito mais além do que uma oferta que você quer dar, uma nota, uma moeda, um valor. Vai ao seu coração, vai o que você sente, o amor que você recebe, o amor que você dá. Sabe, eu queria que a gente trouxesse esse coração da igreja de Macedônia para os dias de hoje. Não sei como está a sua situação na sua casa, não sei se você tem passado por tribulações, mas que nós possamos ser uma igreja, que nós possamos ser um coração que não está preocupado com aquilo que vê, mas que está preocupado com aquilo que tem ouvido do céu. Eu oro para que hoje nós possamos trazer esse coração. Você que quer dizimar, você que quer ofertar, aqui na tela está mostrando as contas, né, que você pode fazer o depósito, as contas que você pode transferir. E queria que a gente pudesse orar agora 1 minuto para que Deus possa abençoar a sua casa, que a prosperidade venha entrar na sua casa agora. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor faz morada dentro de nós. Senhor, que nosso coração possa ser aquele que dá, Senhor, não na intenção de receber, mas aquele que dá, Senhor, porque tem a graça, porque tem um amor. Senhor, aquele que dá, mas que não visa no Senhor, no que poderá receber futuramente. Pai, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está prosperando pessoas. Sabe, se você você recentemente ficou desempregado, eu creio que o Espírito Santo vai agora abrir uma porta de emprego para você. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Nós vamos ter agora uma palavra com o Phil. Queria que hoje a gente pudesse, aí da sua casa, você pudesse fechar os olhos e que nós possamos orar pelo Phil, para a palavra que ele vai ministrar. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela vida do Phil. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou o Espírito Santo dentro dele. Obrigado, Senhor, porque o que ele vai falar a partir de agora, Senhor, são as verdades em que o Senhor colocou no coração dele. Que não seja, Senhor, o coração daquele, Senhor, que quer pregar por um bem maior ou por ele próprio, Senhor, mas que seja um coração daquele, Senhor, que está apenas fazendo a vontade, daquele que é maior, daquele que é criador, em nome de Jesus. Shalom, boa noite. Primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com você nessa noite. E gostaria que você fechasse seus olhos onde quer que você está, agora na sua casa, com a sua família. Gostaria que a gente tivesse um momento agora com Deus. Feche seus olhos onde você está. Espírito Santo, Tu és real. Nós amamos o Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor nos ama. Porque naquela cruz Jesus se entregou por nós. Nessa noite, Pai, encontra o nosso coração. Nós deixamos o nosso coração cativo à Tua palavra, à Tua mensagem, aquilo que o Senhor está fazendo em nós nesses dias. Por isso, Pai, que o Senhor coloque o nosso coração alinhado com o Teu, para que nós possamos perceber, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos identificar, para que nós possamos, Pai, cooperar com o Teu reino nesses dias. Encontra em nós, Pai, um coração disposto, um coração temente, um coração íntimo e apaixonado. E nesses dias, Senhor, revela os Teus segredos a nós. É o que nós oramos nessa noite. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, onde
onde quer que eles estejam, no nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar contigo hoje sobre um cara que eu tenho meditado nos últimos dias. Esse cara se chama Daniel, com certeza você conhece ele. E eu tenho pensado muito sobre o que tem acontecido nesses dias e qual a resposta que Deus espera de nós. O que Deus espera dos teus filhos? O que Deus espera daqueles que o amam? E nesses dias Deus tem trago ao meu coração sobre Daniel e eu quero ler contigo. Daniel é um livro curto, de alguns capítulos. Eu quero te convidar, se você puder, nesses dias, a tirar um tempo para ler. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você profundamente. Então eu quero ler com você o livro de Daniel, no capítulo 6. E conforme eu for lendo, eu vou te dando um contexto do que estava acontecendo naquele momento. Amém? Daniel, capítulo 6. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo que Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e altos funcionários foram até o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo com o rei de que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete assim nessa lei para que nada possa mudá-la, como lei oficial dos medos e dos persas, para que não pode ser revogada. O rei Dário assinou a lei. Então, qual que é o contexto dessa época? Daniel, a Bíblia diz que ele era excelente, ele era leal, ele era alguém que cumpria e além das expectativas que naquela época o rei da Babilônia esperava. E a Bíblia diz que Daniel ele começa a destacar por isso. E os homens queriam de alguma forma prejudicar Daniel. Então esses homens eles procuram algum motivo para que esse jovem fosse prejudicado. E a Bíblia diz que eles não encontram nada. E aí eles se unem e eles conversam entre si, e eles pensam: cara, vamos tentar prejudicar Daniel através da sua crença, através da sua fé. Mas olha o que diz a partir do versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e os encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenado de qualquer que orasse alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões. Então aqui os homens sabiam que Daniel ia orar, e esses homens eles vão até o rei Dário, o rei da Babilônia na época, e eles falam: olha lá, Daniel está orando, Daniel está buscando a Deus, Daniel não cumpriu com a lei que o Senhor decretou, Daniel está errado. E a Bíblia diz que o rei respondeu: sim, essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei e nem à sua excelência, e ele continua a orar ao Deus dele 3 vezes ao dia. Isso aqui é muito interessante porque a Bíblia fala que o rei decretou uma lei e todo mundo tinha que seguir aquela lei naquele momento, naquele contexto. Então muitas pessoas eram obrigadas a adorar aquele homem, eram obrigadas a se prostrar àquele homem, eram obrigadas a servir aquele homem independentemente de qualquer coisa. Só que a Bíblia diz que Daniel simplesmente ele se retira, como de costume, ele sobe ao o segundo andar da casa e ele começa a orar. E ele começa a declarar, e ele começa a pedir a Deus uma direção, e ele começa a conversar com Deus como de costume.
Mas olha que interessante que diz: quando o rei ouviu isso, o rei ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Capítulo 16, versículo 16. Por fim, o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei disse que seu Deus, a quem você serve, fielmente o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou de seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum de seus divertimentos habituais e nem conseguiu dormir a noite toda. Olha que interessante, o rei, ele se entristece porque ele tinha um apreço, um carinho por Daniel. Ele viu que Daniel não tinha respondido aquele decreto, mas ele reconhecia que Daniel era um homem temente, ele reconhecia que Daniel era um homem excelente, e ele teme em perder Daniel. A Bíblia fala que nessa noite o rei não conseguiu dormir, de tão angustiado que ele ficou. Mas olha o que diz: de manhã bem cedo levantou-se, o rei levantou-se apressadamente na cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve é tão fielmente, pode te livrar dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. Não havia nem sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. E os leões atacaram e despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou a mensagem a todos os povos, raças, nações e línguas de todo o mundo. Ele disse: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem temer e tremer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, olha o que a Bíblia diz, interessante, no verso 28. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro o persa. Cara, eu estava lendo isso e Deus trouxe ao muito meu coração a resposta de Daniel nesses dias. Eu quero compartilhar com vocês de forma breve 3 pontos que nós podemos ouvir, aprender e aplicar nos dias atuais, que nós podemos aprender com Daniel. O primeiro ponto é que Daniel era íntimo. Como eu disse aqui, como eu li, a Bíblia fala que Daniel, ele se retirava 3 vezes por dia para orar. A Bíblia deixa claro e de forma explícita que Daniel, ele tinha um hábito de oração, ele tinha um hábito de buscar a Deus, ele tinha um hábito de se retirar para ouvir a Deus. A Bíblia fala que Daniel, então, por essa revelação, por esse tempo de intimidade, por ele se consagrar, a Bíblia fala que Daniel, ele começa então a andar em intimidade com Deus e conhecer mais sobre o coração de Deus. E aí, nós vamos ler daqui a pouco um pouco do capítulo 2, mas no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, o rei anterior de Dário, a Bíblia fala que esse rei, ele, certa vez, ele acorda durante a noite e ele está angustiado, porque ele teve um sonho e a Bíblia fala que então, esse rei, ele chama todos os sábios, todos os homens daquele contexto, e ele fala para os homens: vocês entenderam o que aconteceu? Eu tive um sonho, eu estou angustiado, eu estou perturbado, mas vocês entenderam o que aconteceu? A Bíblia fala que os homens, eles não entendem aquilo que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. E aí, o rei fica enfurecido e ele fala: seguinte, se ninguém vem aqui e desvendar esse sonho, todo mundo está morto, todo mundo vai rodar, todo mundo vai morrer hoje, os principais sábios vão morrer hoje. E a Bíblia fala que tal homem chega em Daniel e fala: o rei decretou uma lei, e se ninguém conseguir interpretar o sonho, todo mundo vai morrer. Aí Daniel, cheio do Espírito Santo, porque tinha essa intimidade com Deus, a Bíblia fala que Daniel, ele chega e fala: me dá um tempo para orar, me dá um dia para orar. E a Bíblia fala que ele ora, e Deus revela o sonho a Daniel. Mas sabe o que eu quero te dizer? Daniel, além de ele ter essa intimidade com Deus, de orar 3 vezes ao dia, que a Bíblia cita,
Daniel, ele era tão íntimo de Deus que Deus compartilhava sonhos e visões. Deus dava a Daniel, diante desse tempo difícil, diante desses dias turbulentos, diante de um contexto complexo, Deus dava a Daniel sonhos e visões para que ele pudesse falar na vida das pessoas. Outra coisa que nós podemos entender é que em meio a um tempo que o povo estava perdido, o povo estava com medo, porque o rei tinha decretado uma lei que se ninguém conseguisse interpretar o sonho, todo mundo ia morrer. Ou em capítulo 6, que o rei Dário, ele diz, olha, todo mundo tem que me adorar. Então, as pessoas estavam adorando aquele homem, de forma obrigatória. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Daniel, ele tinha uma intimidade com Deus. E Daniel, ele sabia aquilo que Deus estava querendo fazer naquele tempo, naquele dia. Outra coisa que nós podemos aprender acerca de intimidade é que Daniel confiava em Deus de forma plena. Daniel sabia que Deus ia responder o seu clamor. Daniel tinha plena convicção que ele era amado e que Deus não ia jamais deixar o desamparado. Sabe, o que eu estou querendo trazer nesse primeiro ponto? Deus está fazendo alguma coisa nesses dias. Diante de um tempo complexo, Deus está nos chamando à intimidade. Eu quero te falar, Deus tem segredos nesses dias. Deus está se movendo nesses dias. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. E só vão entender aqueles que buscam a intimidade com Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha esse hábito, ele era íntimo de Deus, a ponto que ele entendia os planos e os passos de Deus. Então, quando todo mundo estava com medo, quando todo mundo estava angustiado com medo da morte, Daniel, ele se retirava para orar. A Bíblia fala que quando ele se retirava para orar, Deus respondia. Ele tinha respostas. Ele tinha respostas diante de Deus. Eu creio muito que nesses dias Deus está nos chamando para mais perto. Eu creio que nesses dias de isolamento social, nós estamos em casa, muitos de vocês estão em casa. Eu creio que Deus está chamando você, está batendo na sua porta, está te levando para um tempo de intimidade. Deus quer revelar coisas a você nesses dias que talvez nunca foram reveladas. Deus quer entrar na sua casa nesses dias e transformar a sua família. Deus quer nesses dias botar sonhos em prática. Deus quer nesses dias tomar o seu coração de forma completa, a ponto que você perca o controle. Sabe, quando Deus trouxe ao meu coração Daniel, Deus me mostrou claramente que ele era um homem íntimo de Deus. Ele era um jovem que priorizava a presença de Deus. Ele era um jovem que ele priorizava um tempo com Deus. Independentemente da circunstância, Daniel se retirava para orar. Independentemente do que ele estava vivendo, Daniel se retirava para estar com Deus. Sabe, talvez esses dias todo mundo está olhando para um lado. Todo mundo está olhando para as catástrofes, para o caos, para o medo, para a ansiedade. Todo mundo está perdido, todo mundo está se sentindo angustiado, com medo do amanhã. Mas sabe, nesse contexto, sabe o que Daniel fez? Ele sabia que o Deus que ele servia jamais ia o desamparar. E lá no momento quando Daniel, a Bíblia fala que ele não obedece o rei e ele vai para a cova dos leões. A Bíblia não fala em momento algum que ele se atemorizou. A Bíblia não fala em momento algum que ele entrou em pânico, muito pelo contrário. A Bíblia fala que simplesmente ele foi. Porque Daniel, ele tinha uma íntima vida com Deus, e ele sabia que em momento algum Deus ia desamparar. Ele cria, a ponto do rei olhar para ele e falar que o seu Deus te livra. Até o rei, ele sabia que o Deus de Daniel não ia o deixar desamparado, porque ele tinha uma vida de devoção a Deus. O segundo ponto que eu quero falar para você é que Daniel não se rendeu à apatia e à passividade nos dias difíceis. Embora a Bíblia deixe claro que Daniel, ele era um jovem, saudável e inteligente. Daniel, ele tinha todos os prazeres. Daniel estava na Babilônia, ele tinha já nesse momento, ele já tinha uma autoridade sobre aquela nação. A Bíblia fala que Daniel, mesmo com todos esses contextos, mesmo com o mundo corrompido, mesmo com o mundo debaixo de falsidade, de impureza, de feitiçaria, de muitos entenderimentos, a Bíblia fala que Daniel, ele não negociava os seus princípios e os seus valores. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Nós estamos diante de dias de entretenimento. Talvez você está em casa e faz um tempo que você não vai no culto. Talvez você se acostumou com os cultos presenciais de sábado e de domingo, e você aprendeu a criar uma cultura de que você busca a Deus somente nesses cultos. Você agora está desanimado, você agora está frustrado, você agora está cansado. Mas sabe, eu creio no meu espírito que Deus nesses dias está querendo nos ensinar a buscar Ele além das quatro paredes, além de um prédio, além de um púlpito.
Deus está querendo nos levar a um tempo onde nós possamos buscá-lo com a porta do nosso quarto fechada e encontrá-lo todos os dias. Deixa eu te falar, o seu Deus, meu irmão, esse Deus de Daniel, você não vai encontrar Ele somente numa igreja, você não vai encontrar Ele somente em um prédio de igreja, mas Ele se revela a você dentro de você. A palavra de Deus diz que Ele não habita mais agora em templos feitos por mãos humanas, mas esse Deus habita dentro de nós. Em todos os momentos nós podemos estar conectados com Ele. Nós somos só uma carne. Então talvez você se encontre frustrado, cansado, porque você não pode ir ao prédio de igreja. Mas eu te falar, o próprio Deus habita em você e Ele se revela em você, a você, quando você o ouve, quando você dá prioridade a Ele. Talvez esses dias nós estamos presos às circunstâncias, nós estamos presos ao medo, à ansiedade, nós estamos fugindo com uma válvula de escape para o entretenimento. Talvez esses dias você tenha se lambuzado de entretenimento. Talvez esses dias as séries, os filmes, isso é muito bom, eu gosto também. Mas talvez esses dias isso tenha tomado o lugar de Deus na sua vida. Talvez esses dias, por você não saber o que fazer, você tem se empapuçado de filmes, de séries. Você tem somente ficado na cama dormindo até tarde, porque você não quer encarar a realidade que você está vivendo hoje. Mas Deus quer nos dar o coração de Daniel, um coração que em meio à circunstância, o coração em meio ao dia mal, o coração em meio ao dia improvável, nós possamos buscá-lo, nós possamos crescer em revelação, e nós possamos responder Ele nesses dias. A vontade de Deus para mim e para você é que nós possamos agora, não fazer aquilo que o mundo está fazendo, porque o mundo está debaixo de medo, o mundo está debaixo de caos, o mundo está debaixo de palavras de maldição, o mundo está debaixo de ansiedade, depressão, mas os filhos de Deus foram chamados para externar a vontade de Deus, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sabe qual que é o Evangelho? Sabe o que significa Evangelho? Boa notícia. E sabe qual é a boa notícia para o mundo nesses dias? É que nós pertencemos a um Deus e a um reino, que lá não existe pandemia, não existe medo, não existe crise financeira, e esse Deus não está de braços cruzados, e esse Deus está se movendo. Sabe o que eu quero te dizer? Diante desses dias, não negocie seus valores e seus princípios, não negocie sua vida com Deus, não negocie de fechar a porta do seu quarto e retirar um tempo com Ele. Não negocie. O que me intriga, e eu falo por mim, esses dias eu fui constrangido pelo Espírito, é que nós falamos, quando nós estávamos na rotina de trabalho, assim como eu falava, cara, como eu quero tirar um tempo para orar, como eu queria ter mais tempo para buscar Deus, como eu queria ter mais tempo para estar em casa, fechar a porta do meu quarto e colocar um louvor e ler a palavra, como eu queria ter mais tempo para mergulhar em Deus, como eu queria ter mais tempo para me embriagar do Espírito. E aí, eis que acontece o improvável. Nós estamos em casa todos os dias, pelo menos a grande maioria. Nós não estamos pegando trânsito, nós não estamos no transporte público, ou seja, nós temos tempo agora. O tempo não é mais uma desculpa de buscarmos a Deus. O tempo não é mais uma desculpa. Aquilo que nós reclamávamos, hoje nós podemos fazer. Hoje você pode fechar a porta do seu quarto e passar tempo com esse Deus. Hoje você pode, como Daniel, ir para Ele, entender o que Ele está fazendo nesse tempo, e o que Ele pode fazer através de você, e o que Ele pode fazer em você. Olha o que diz no capítulo 2, no versículo 12, quando o rei tem um sonho. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos para matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência e perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Então Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. 17. Em seguida Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael, Azarias o que havia acontecido. Pediu-lhe que suplicassem ao Deus dos céus e que tivessem misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos como os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus. Olha que interessante, aqui no capítulo 2 diz que naquele momento turbulento de caos, que todo mundo estava com medo de morrer, Daniel, ele tem uma atitude diferente. Ele vai para Deus com seus amigos, ele começa a orar para que Deus trouxesse uma resposta para aquele momento.
a Bíblia fala que ele se retira para orar. E nesse momento de oração, e nesse momento de intimidade, nesse momento que ele não negociou valores para ficar no entretenimento, para ficar debaixo de medo, para ficar debaixo de acusação, para ficar debaixo de uma pseudo fuga, a Bíblia fala que Daniel, então, ele começa a buscar a Deus para entender qual era a resposta de Deus naqueles dias. E sabe qual é a resposta de Deus naqueles dias? Deus revela o sonho a Daniel. Daniel chega no rei, e Daniel explica o sonho ao rei. E a Bíblia fala que naquele momento, o rei decreta sobre a nação que o Deus de Daniel era o único Deus digno de ser adorado. Sabe, diante de dias complexos, Daniel não negociou seus princípios e valores. Enquanto todo mundo estava com medo da morte, Daniel sabia para que ele podia viver. Enquanto todo mundo estava ansioso, Daniel sabia para que ele podia viver. Sabe, muitas vezes nós negociamos por tão pouco. Muitas vezes nós negociamos por tão pouco. Nós deixamos de buscar a Deus por simplesmente coisas fúteis. Nós deixamos de entrar nesse momento íntimo com Deus por coisas que nós nem sabemos. Sabe, talvez nós estamos submetendo a uma vida de mediocridade porque deixamos a intimidade com Deus de lado e nos enchemos de coisas superficiais para suprir uma insegurança que muitas vezes nós sentimos. Só que nesses dias, Deus quer levantar homens e mulheres com o coração de Daniel, com o coração em meio ao caos, em meio aos problemas. Você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e você vai buscar respostas em Deus. Sabe, eu gosto muito de estudar e eu tenho estudado sobre tecnologia nesses dias. E a tecnologia ela é algo muito interessante porque ela abre muitas portas. Nós vemos hoje, como esse culto aqui online, você está vendo, na sua casa. Isso é tecnologia. O dinheiro, a medicina. Sabe, muitas coisas têm acontecido nesses dias. Mas nada está conseguindo parar essa pandemia. E eu creio piamente, estava falando com o Evandro agora há pouco, que eu creio que o que vai fazer com que isso acabe, com que isso se estanque de vez, vai ser a manifestação dos filhos íntimos de Deus. Eu creio que nesses dias, Deus está chamando a igreja para orar como nunca. Deus está nos chamando com lágrimas por essas pessoas que estão contaminadas, por esse mundo, pelas pessoas que estão sem comer, pela crise na economia. Sabe, muitas vezes nós vemos tudo isso e nós ficamos de braços cruzados, nós ficamos apáticos, nós ficamos indiferentes. Eu quero te falar, quantas e quantas vezes nesses dias você parou para orar pelo seu país, você parou para orar pelo seu presidente, você parou para orar pelo mundo. E nós dizemos que somos cristãos no local de trabalho, que somos cristãos na faculdade, mas nada nos difere do mundo, porque o nosso posicionamento é o mesmo. Simplesmente fechar a porta do nosso quarto e se entupir de entretenimento. Que Deus traga o nosso coração com o coração de Daniel, que nesses dias não fique indiferente, que nesses dias não negocie valores e princípios, mas feche a porta do quarto e busca e levanta um clamor, porque eu creio que o que vai parar com essa crise é uma epifania, é uma resposta de Deus ao seu povo que ora, porque a Bíblia diz que Daniel ele orava diante de crise e Deus o respondia, e Deus dava o socorro, e Deus dava o escape. Qual tem sido a nossa resposta nesses dias, diante desses momentos complexos? Nós temos nos entupido de entretenimento, ou nós estamos indo buscar a Deus respostas no coração de Deus, porque Deus vai responder. A palavra de Deus diz em Salmos que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Daniel escolheu a intimidade com Deus. Daniel escolheu buscar a Deus. Ele fala que Daniel em dias complexos, ele escolheu ir para Deus. Quero falar com você no terceiro ponto. Já estou caminhando para o fim. É que as respostas de Daniel naquele momento, naqueles dias difíceis, mudaram toda uma nação. Talvez você ache que uma resposta hoje que você pode dar a Deus, de simplesmente abrir o seu coração para Ele, ou de simplesmente buscá-lo. Você acha que isso não vai ter poder de nada. Você acha que passar tempo em oração, você acha que passar tempo respondendo a Deus não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que o diabo coloca na nossa cabeça: olha, cara, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo orando. Você está perdendo tempo buscando Deus esses dias. Cara, vai fazer outra coisa. Vai preencher sua mente com coisas que vão te levar a relaxar. Nós temos negociado. Mas a palavra de Deus diz que Daniel ele respondeu nesses dias. E olha o que diz no capítulo 2, no versículo 46.
Quando Daniel interpreta o sonho do Nabucodonosor, olha o que o rei disse. Olha o que o rei disse nesse contexto, nesse momento caótico. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o nosso Deus é Elá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e revelou todos os seus mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério dessas minhas visões. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também fez o chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Em tempos difíceis, dias contrários, o mundo de cabeça para baixo, todo mundo com medo de morrer, Deus prospera Daniel, e Deus o colocou uma autoridade sobre aquela nação, porque Daniel não recuou. Simplesmente porque Daniel não recuou, não negociou seus valores, e ele foi para Deus. A Bíblia diz que o rei, ele reconhece Daniel, e ele o levanta como um homem de alta patente naquela nação. Eu quero te falar, se naquele contexto Daniel se prostrasse e ele fizesse como todo mundo estava fazendo naqueles dias, talvez eu e você jamais conheceríamos ele. Se Daniel naqueles dias, ele não respondesse a Deus em oração, talvez nós nem saberíamos quem é Daniel. Mas uma resposta desse homem, a palavra de Deus o mantém aqui, porque ele respondeu a Deus esses dias. Sabe, eu quero te dizer que Deus, ele é glorificado diante de nossas respostas em dias difíceis. Quando nós respondemos a Deus em dias difíceis, Deus é glorificado. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, é um provérbio chinês, e ele diz: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Sabe o que esse provérbio quer dizer? É chinês, não é da Bíblia, mas é muito interessante. Está querendo dizer que tempos difíceis geram homens fortes, homens que saibam responder nesses tempos difíceis. Se eu e você soubermos responder nesses tempos difíceis, eu tenho certeza que nós vamos aprender algo, não para essa pandemia, não para essa crise, para depois dela, porque Deus está fazendo algo que não é para agora. O que Deus está te convidando, essa vida de intimidade, de entrega, de abrir mão do entretenimento, não é para os próximos dias, não é para hoje, é para a sua vida inteira. Deus quer revelar segredos ao seu coração nesses dias. A palavra de Deus diz em Salmos que Ele revela os segredos para aqueles que o temem. Sabe o que eu quero te dizer? Deus está te convidando para uma vida de intimidade, porque Deus, Ele quer revelar segredos para você nesses dias. Deus tem segredos para você, especificamente. Talvez hoje, esse contexto, esse momento, é o tempo da sua casa ser salva, é um tempo da sua família ser salva, é o tempo do seu pai se voltar a Jesus. Talvez, nesses dias, é o tempo que Deus vai revelar ao seu coração o seu chamado, o propósito da sua vida, o motivo da sua existência. Talvez nesses dias, Deus está querendo te levar a um nível mais profundo de intimidade, a um nível mais profundo de paixão. Talvez nesses dias, Deus está querendo te levar à revelação na palavra. Talvez nesses dias Deus está querendo te levar para um tempo onde você vai se encontrar com Ele nas Escrituras, e a sua mente vai se abrir, e as revelações vão começar a tomar o seu coração. Talvez nesses dias, Deus está querendo se referir a você com uma face diferente. Talvez nesses dias, Deus está querendo curar você de vícios. Eu sinto no meu coração que Deus está transformando pessoas agora, e você que se vê preso em vícios, talvez vícios que nunca mais te assolavam, voltaram a te assolar nesses tempos. Mas eu sinto Deus te dizendo que o diabo tem tentado se levantar para te paralisar, mas a palavra de Deus tem te convidado a um tempo de intimidade. Não é tempo de recuar, não é tempo de negociar, não é tempo de se isolar num quarto em entretenimento. Não, é tempo de responder como Daniel respondeu, e é tempo de ir para Deus, para que nós possamos entender aquilo que Ele está fazendo e cooperar com o seu reino. Que Deus nos dê o coração como o de Daniel nesses dias, um coração que preza pela sua intimidade, um coração que não negocia princípios e valores, e um coração que responde em meio ao caos. Deixa eu te falar uma coisa: se você responder nesses dias, você vai colher frutos no seu casamento, na sua família, no seu ministério. Não é para o momento. Eu quero encerrar. Que não sejamos homens e mulheres que
que deixam a oração para último plano. Que não sejamos homens e mulheres que usam a oração como último recurso, mas que nós possamos ser como Daniel, que nós possamos priorizar a vida com Deus, que nós possamos priorizar o nosso tempo com Jesus. Deus nunca é vencido. Deus não está de braços cruzados nesse momento. Talvez você pode pensar que Deus está em crise, mas eu quero te falar, Deus está fazendo alguma coisa. Deus está se movendo. Deus está chamando homens para esse tempo. Deus está levantando os seus profetas. A palavra de Deus diz que o mundo clama, anseia, espera pela manifestação dos filhos íntimos, eu coloco isso agora, de Deus. O mundo não está precisando, irmão, de uma palavra de coaching. O mundo não está precisando nesses dias de um conselho. O mundo não está precisando nesses dias de tapinhas nas costas. O mundo não está precisando nesses dias talvez de um recurso econômico. O mundo está precisando como nunca da palavra de Deus e dos filhos de Deus íntimos se manifestando, dizendo o que está no coração do Pai. Ei, você que está em casa aí, independentemente do seu tempo de conversão, independentemente do seu tempo de igreja, independentemente se você é pastor ou não, independentemente se você é cristão ou não, eu senti um versículo no meu coração enquanto eu estava em casa vindo para cá. Esse versículo se encontra em Apocalipse 3:20, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está dizendo nesses últimos dias? Em Apocalipse, Ele está batendo na nossa porta. E aqui não é para quem não é convertido simplesmente, não é para alguém que nunca conheceu Jesus, não. Talvez Ele está batendo na sua porta. Você que é cristão, você que é convertido, você que é pastor, você que é líder, você que é discipulador, Ele está batendo na sua porta, mas você não está abrindo a porta para Ele. Sabe, eu sinto que Jesus está batendo nas nossas portas nesses dias. E Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer nos levar a um nível mais profundo. Ele quer nos levar para outro lado da margem. Se você pode, feche seus olhos na sua casa onde você está aí. Eu sinto que o Espírito Santo vai começar a te envolver com os braços de amor. Talvez nesse tempo você não parou para orar. Talvez nesses últimos dias você não tem força para orar. Você não tem buscado a Deus. Você tem negociado. Você está preso no entretenimento ou em outras coisas. Mas o Espírito Santo vem como um bálsamo agora ao seu coração. Como um sopro Ele te encontra agora. Eu sinto Deus dizendo: responda. Vem a mim, eu vou te revelar segredos nesses dias. Vem a mim, eu vou te revelar nesses dias aquilo que eu estou fazendo em você e através de você. Vem a mim e eu vou te mostrar aquilo que eu sonho para você nesses dias. E responda, porque toda uma geração depende da sua resposta. O seu sim tem poder de transformar muitas e muitas pessoas. Aquilo que você responder nesses dias tem o poder de transformar a sua casa, a sua família, os próximos dias, meses e anos. Simplesmente você der um sim a Jesus. Eu gostaria que nós clamássemos agora por um coração como o de Daniel. Espírito Santo de Deus, que Daniel seja um modelo para esses dias de resposta. Nesses dias difíceis, Pai, que nosso coração não venha recuar, que nós não venhamos negociar aquilo que o Senhor tem nos chamado. Espírito de Deus, nos leva a uma resposta, Pai, profunda, íntima. Pai, nos dê lágrimas nesses dias por aquilo que está acontecendo no mundo. Não nos deixe de braços cruzados, Pai, apáticos, mas nos leva a orar por um povo. Levanta a tua igreja, Pai, e homens e mulheres que são íntimos do Senhor. Nos atrai para mais perto, Pai, e nos mostra os teus segredos, e nos mostra os teus planos. Jesus, onde é que nós estejamos agora, encontra o nosso coração e atraia para mais perto do Senhor. Pai, abre o nosso entendimento, a nossa revelação, nos dê fome pela tua palavra, nos leva a um nível mais profundo, Pai, de entrega, de revelação. Espírito Santo de Deus, nos envolva em teus braços de amor, onde nós possamos encontrar conforto no Senhor nesses dias. Que a tua palavra venha ser o que nos conforta, Pai, que o tempo com o Senhor venha ser aquilo que nos traz segurança e paz. Que nossa paz não esteja no dinheiro,
não esteja no governo, não esteja na tecnologia, na medicina, mas que a nossa paz esteja no Senhor. Pai, como diz aquele salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, e que nesses dias o nosso coração se encontre em uma paz que excede todo entendimento, e que nós possamos crescer em intimidade, em paixão, em revelação, que nós possamos responder como Daniel respondeu, e toda uma geração reconhecer que o Senhor é o único Deus, o único Deus que pode ser exaltado e glorificado, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abrimos o nosso coração ao Senhor Jesus, nós damos uma resposta de fé, nós damos uma resposta, Pai, ao Teu convite, à Tua vocação. Pai, nós entramos em um tempo de intimidade. Pai, eu declaro que nós não vamos negociar nesses dias, nós não vamos, Pai, fugir daquilo que o Senhor tem nos chamado. São dias, Espírito Santo, de nós nos prostrarmos ao Senhor, de nós entendermos os Teus sonhos e respondermos. Por isso, Pai, levanta homens e mulheres nesses dias, Pai, que vão entregar suas vidas, entregar os seus recursos e os seus sonhos, e esses homens marcarão um tempo, marcarão uma nação e uma geração, e nós veremos frutos que permearão por toda a eternidade, no nome de Jesus. Você que está em casa, você que ouviu essa palavra, eu tenho um convite a você, que talvez nunca, ou há muito tempo, não reconhece Jesus. Talvez você tenha se visto apreensivo, com medo, inseguro, seu coração está debaixo de insegurança, mas Jesus tem algo para você. Como diz em Apocalipse, Ele está batendo na sua porta, Ele está batendo na porta do seu coração, e o que você precisa fazer é simplesmente abrir o seu coração para que Ele possa entrar. Jesus, Ele é educado, quando Ele bate na sua porta e você o abre, Ele entra, e a Bíblia fala que Ele senta à mesa com você. Sentar à mesa indica um tempo de intimidade. Deus, Jesus, quando Ele entra no seu coração, além de Ele entrar na sua vida, Ele agora é íntimo seu. Talvez você, nessa noite, sente que essa palavra é para você. Você nunca reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você está vendo essa live e alguém te mandou, algum amigo te enviou, você caiu aqui de balão, mas essa palavra falou com você, mexeu dentro de você, alguma coisa mexeu dentro de você. É o Espírito Santo te chamando para mais perto, é o Espírito Santo te chamando para mudar a sua história e a sua vida. Por isso, se você nessa noite quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você entende que essa palavra é para você, que esse Jesus maravilhoso, que transforma o nosso coração e nos leva à paz em meio a dias de caos, você quer responder a Ele, eu gostaria que nos comentários você colocasse uma mãozinha, sabe aquele emoji da mãozinha para cima? Gostaria que você colocasse nos comentários essa mãozinha. Coloca essa mãozinha se você quer reconhecer Jesus. A gente vai pegar o seu nome e a gente vai orar com você depois, tá bom? Então coloca a mãozinha lá para cima. A gente vai identificar que você, nessa noite, reconhece o Senhor como seu único suficiente Salvador. O meu segundo apelo é para você que se sente distante, para você que se sente esquecido,
para você que tem saudade de Jesus, para você que há muito tempo não ora, há muito tempo não passa tempo com seu pai, há muito tempo não se assenta à mesa com Ele, você que quer voltar para Jesus essa noite, eu gostaria que você colocasse nos comentários um coraçãozinho, que você colocasse esse coração conectado com o coração de Deus. E hoje, o Senhor faz tudo novo. Quero te dizer que os planos de Deus na sua vida não morreram, eles não foram esquecidos, eles não estão empoeirados, muito pelo contrário, eles estão lá, prontos para serem recomeçados e prontos para te levar a uma vida de intimidade com Deus. Eu quero orar por vocês dois agora. Eu gostaria que vocês todos fechassem seus olhos, colocassem as mãos no seu coração, que nós orássemos juntos agora. Espírito Santo de Deus, obrigado por esses meus irmãos. Obrigado, Espírito Santo, porque eles estão tendo agora um contato contigo. Eles estão tendo agora, Pai, um envolvimento em teus braços de amor. Por isso, Pai, aquele que nunca te reconheceu, aquele que nunca tirou um tempo para conhecer quem o Senhor é, Pai, eu oro para que nesses dias o Senhor possa envolvê-los em tua graça, em teu favor. Pai, vem nesses lares, sopra nessas casas, Pai, transforma os corações, Pai, vem trazendo intimidade. Espírito Santo, aquele que estava perdido, aquele que estava cansado, aquele que estava como filho pródigo, Pai, vagando por aí, se sentindo sozinho, eis que o Senhor tem para eles nessa noite uma sandália e uma aliança, para dizer que nada mudou, para dizer, Pai, que eles são amados, para dizer, Pai, que os teus sonhos permanecem e os teus planos não foram frustrados. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o único, nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus digno de ser adorado, nós reconhecemos que o Senhor é exaltado e não há ninguém como o Senhor. Pai, nesses dias, nós declaramos que o nosso coração pertence a Ti, e que nós somos, Pai, completamente Teus, e que nós estamos, Pai, acima de todas as coisas, assentados nas regiões celestiais, acima de toda potestade, principado, de tudo aquilo que, Pai, tenta nos assolar. Nós somos maiores porque estamos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Nós queremos ver os seus olhos como chamas, como chamas. Nós queremos ver os seus olhos como chamas. Certeza que algo foi mudado e transformado aí no teu coração, na tua alma, e como eu digo sempre, foi uma semente que foi lançada em meio à terra fértil, e agora o nosso papel é regar essa semente para que nós possamos ver centenas de milhares de frutos dessa palavra que foi lançada no nosso coração. Nós estamos terminando o Culto Move. Eu quero te encorajar a printar a tela do seu celular, tirar uma foto do seu computador, tirar uma foto da sua televisão e marcar aí no seu history a Move, dizendo: eu participei do Culto Move e foi um culto